Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Cleusa Cirilo. Para você que não me conhece, eu estou aqui na Rádio Mundial há 24 anos e o meu propósito de estar aqui é levar o conhecimento daquilo que eu estudo, daquilo que eu pesquiso, para auxiliar vocês na compreensão e na expansão da consciência. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade é expandir a nossa consciência à medida que vamos entendendo, porque o conhecimento também é o dom do entendimento, que vamos entendendo a nossa função aqui na Terra e o propósito que assumimos de estar aqui, nós vamos crescendo. Então, dentro da física quântica, a gente fala que a pessoa vai saltando. Então, à medida que você vai melhorando, que vai se curando, você vai dando saltos quânticos na sua vida. Então, assim, as ferramentas que eu utilizo para auxiliar vocês, porque nós somos apenas facilitadores, então facilitamos a compreensão de vocês com as ferramentas que desenvolvemos. Então eu desenvolvi as ferramentas dos números, da terapia quântica, da constelação espiritual, e isso eu levei anos pesquisando a melhor forma para que dê mais resultado a vocês. Então eu digo que milagre não faz. Então depende da sua permissão, depende da sua aceitação e da vontade, da sua intenção de melhorar, de se curar. Então as ferramentas são dadas. Imagine que você vai construir uma casa e você vai precisar de ferramentas. Então, se você tiver a ferramenta na mão, mas não souber como utilizá-la, também não ajudará muito. Então, tem que dar as ferramentas e ensinar como utilizar. Então, como que eu faço com o mapa numerológico, que é um estudo de vida? Então eu mostro para a pessoa que ela, ao reencarnar, ela assume o compromisso de desenvolver tarefas, vencer o desafio, abrir o propósito da alma, utilizar o aprendizado que vem de outra existência para que ela entregue ao mundo aquela missão que ela veio aqui para desenvolver. Então, através da data de nascimento, você consegue entender a tarefa que você assumiu e também qual o seu maior desafio para que você possa construir a ponte que você vai atravessar a outra margem da vida. E isso será o legado que você vai deixar para os seus descendentes. Então, se você abrir este caminho, se você construir essa ponte adequadamente, os seus descendentes não terão dificuldade para passar por ela, por aquela energia. Vamos pegar um exemplo do número 1. Então, o número 1, ele é a primeira lei da vida. Ele é a força do masculino em nós. Então, ele traz a lei do crescimento. Então, tudo que está em nós cresce, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você vai no caminho positivo, vencendo esse desafio que você interrompeu numa outra existência, você terá
coragem, determinação, aprenderá a conquistar tudo sozinho, não ficar esperando nada dos outros. Vai construir um caminho de autoestima, autovalorização, conquistas. Então, tudo isso será aberto para os seus descendentes. Do contrário, você também pode deixar a covardia, a agressividade, a falta de confiança, a mediocridade, a pessoa não conseguindo conquistar nada nessa vida e ficará dependente de outros. Então você vê como é importante essa ferramenta para que você possa desenvolver durante toda a sua existência aqui na Terra. Vai descobrir também qual o propósito de sua alma. Se você veio com esse desafio de conquistas, vamos supor que você tenha uma alma com o número 8. Então você veio crescer o propósito da sua alma de colocar em prática a lei do ritmo. Então essa lei do ritmo, ela impera em tudo aqui na Terra. E quando se sai fora do ritmo, nós se perdemos. É como uma música, quando ela sai do ritmo, as pessoas perdem o passo. Então, para que possamos prosperar, para que essa pessoa tenha prosperidade, tenha fartura, possa ter uma vida abundante, ela precisa criar um ritmo na sua vida de objetividade, de clareza, honestidade, ser uma pessoa focada, ter objetivos claros daquilo que ela veio conquistar. Então, só esses 2 números, você vê quanta informação pode trazer para uma pessoa. Então, trazendo a ela o desafio que ela tem que enfrentar para ela colocar esse propósito de ritmo. E vamos supor que a tarefa que ela assumiu seja o número 3. Então você vê, é um triângulo aí, número 1, 8 e 3. Então a tarefa dela aqui é multiplicar tudo isso. Então ela terá abundância de criatividade, de otimismo, terá fluidez na comunicação. Então essa é a tarefa dela. Então uma pessoa com esse conjunto de números, esse triângulo, pode ser uma pessoa empresária, pode ter grandes negócios, aonde irá multiplicar, aonde irá conquistar de forma honesta, justa, correta, verdadeira, criando esse ritmo para ela e para todos que estiverem ao seu redor. Então você vê com apenas 3 números, que no total do mapa são 14, só com esses 3, olha a visão que você pode ter de si mesmo. Um grande conquistador ou conquistadora que veio para criar um ritmo de administrar prosperidade, abundância, fartura e fazer tudo isso expandir, tendo uma comunicação clara, aperfeiçoando e curando. Então, olha só, com 3 números, tudo que você pode descobrir sobre você. Então, essa é uma das ferramentas que eu utilizo. A outra ferramenta é a terapia quântica aplicada. Então, essa terapia,
ela vai desbloquear, porque às vezes você sabe de todo esse potencial, mas tem algo que impede de você colocar isso na prática. E o que é que impede? Então, às vezes, quando a gente nasce, conforme a gente vai crescendo, nós passamos por situações que a gente vivencia e presencia na nossa família, de muito medo, de muita incerteza, de muita insegurança. Às vezes a criança, ela é comparada com a outro, e ela vai se sentindo que ela não tem valor. Então fica um sentimento de desvalorização, um sentimento de depreciação e de não merecimento. Então tudo isso fica preso no chakra raiz, ligado à criança interior, ligado a essa consciência infantil que presenciou tudo isso. E ali o medo vai tomando conta da pessoa. Por mais oportunidade que a vida ofereça, essa pessoa não tem coragem de assumir, de tomar aquela atitude, porque ela está presa na criança interior que foi machucada, que foi depreciada, que foi desvalorizada. E com isso ela não tem força para seguir adiante, principalmente se isso foi feito pelo pai ou pela mãe. Então, o pai é que dá o impulso para as conquistas e a mãe é que dá a força para a gente prosperar, para que tenha fluidez na parte financeira. Então, essa terapia quântica, ela vai trabalhar os chakras, limpando todos esses implantes é isso, e mais outras energias que ficam armazenadas neste chakra. Também a parte de relacionamento. Então eu falei na parte de conquistas materiais. Então o chakra da base está ligado ao elemento terra. E o chakra umbilical, sexual nos relacionamentos. Então, o que eu vejo nesse ponto de força? O que impede as pessoas de ter um relacionamento saudável? Então, já pode vir de uma outra existência, cordões energéticos ligados a esse campo do relacionamento, aonde a pessoa passou por crimes passionais, estupros, abortos, incestos, possessão de ciúmes, amarrações por magias. Então, tudo isso fica preso neste chakra. Pode ser desta vida e pode ser de outras. E também existe os fragmentos de alma que ficam no campo energético daquela pessoa que você se relacionou, e também você fica com fragmentos de alma daquela pessoa que se foi. E um interfere na vida do outro. Então, dentro dessa visão quântica, dessa terapia, faz-se um divórcio energético através de comandos, limpando e liberando todos esses fragmentos de alma e também limpando e eliminando os cordões relacionais que já vêm de outra existência. É um trabalho que tem que ser feito em 3 sessões para poder limpar tudo isso. Então, essas são as ferramentas, e tem a constelação também. Então, a constelação, ela é feita através de uma visão espiritual, que eu trabalho com uma médium junto comigo,
eu abro o campo daquela constelação, vejo todo o emaranhado que existe ali, espíritos ainda que estão presos, se sentindo excluídos, abandonados, aqueles que ficam presos nas zonas de guerras, campos de concentração, a parte indígena, escravos, aqueles que morreram em prisões, que foram abandonados em asilos, orfanatos, manicômios. Então, tudo isso influencia na geração no momento presente. Porque, às vezes, aqueles ancestrais ficam pedindo honra e lealdade para aqueles que estão no momento presente. As dívidas que não foram pagas, as partes de relacionamento, então fica mantendo aquela lealdade nas promessas que não foram cumpridas. Isso tem muito. Muita gente promete tantas coisas e não cumpre. Então, nessa vida, e está preso nesses ancestrais. Então, à medida que eu vou dando as determinações, vai se recolhendo pela alma central daquela constelação, e a médium que trabalha comigo, ela vai canalizar ou o mentor daquela família ou aquele que fica prendendo aquela constelação. Então, tudo isso você pode obter informações através dos WhatsApp 98-555-6364, ou se você quiser atendimento online, então a terapia quântica você pode fazer online. Eu faço de pessoas fora do país, fora do estado, em outro estado, em outra cidade. É o 940 32 83 91. Eu fiz de uma moça, uma terapeuta lá do Japão. Ela não conseguia cliente com as terapias que ela fazia. A partir do momento que ela fez a terapia quântica, a agenda dela começou a fluir. Até ela me ligou essa semana e falou: nossa, estou tendo tanto cliente que eu não estou dando conta sozinha. Então são bloqueios, que é aquilo que eu disse, o bloqueio principal no chakra raiz. Então, à medida que vai limpando, vai abrindo os caminhos. Porque às vezes você vê aquela pessoa tem tanto talento, tanto conhecimento, estudou tanto, mas não sai do lugar. Parece que a vida fica emperrada ali. Então, à medida que você permite que isso seja retirado, aceita e se compromete a soltar, a sua vida começa a fluir, a sua vida começa a saltar. Então, os telefones são 98-555-6364, 940 32 83 91. Você pode ligar no 940 32 8391 ou deixar um WhatsApp que eu respondo para você. Fazer o tarô online, fazer a numerologia online e a terapia quântica. Só a constelação que eu prefiro presencial, porque mexe com muita energia e tem que saber encaminhar todos aqueles que estão ligados àquela constelação. Agora, o tarô eu dividi em 20 minutos, meia hora e 1 hora. E você pode fazer também o tarô com o mapa, você já vai ter um desconto. Você vai entender
principalmente esse triângulo que eu expliquei hoje. Vai entender o momento de vida seu, o que você precisa fazer naquele momento para que as coisas fluam. E também os desafios, se é com o pai, com a mãe, com a família. Então, às vezes, aquela pessoa vem com aquele débito kármico ali, com a família. Então, o karma foi extinto em 2012. Não é que desapareceu, foi tirado o peso. Então, agora a responsabilidade de resolver é nossa. E isso virá como espelho, eu já expliquei isso em outro programa. Então, os espelhos vão ficar ao nosso redor e muitas pessoas estão ficando desequilibradas totalmente, a gente está vendo aí. Porque aquele homem, ele olha para a esposa e se vê ali, ou ela se vê nele também. Então, os espelhos são pessoas que vão cercar a nós, mostrando o que está de errado conosco. Então, não adianta você ficar criticando o outro, sem fazer uma autoanálise, o que ele está mostrando que é seu. Porque somente assim a gente vai compreendendo e vai se curando e aprendendo. Porque o que é a Terra? A Terra é um hospital-escola, onde nós estamos aqui para se curar e aprender. E cada dia são colocadas provas na nossa frente. E as provas são pessoas. Porque à medida que essas pessoas vai ali, porque é onde que elas mexem, nas nossas emoções. Então, as nossas emoções são portas que às vezes a gente deixa aberta e o outro entra. E aí vem o desequilíbrio. Então, meu telefone é o 98555-6364, 940-328391. Eu quero deixar um abração a todos, fiquem com Deus, até a próxima.